Olá, meus caros amigos. Dando sequência ao nosso curso de língua portuguesa, na aula de hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal, a sintaxe da colocação pronominal. O material referente a essa aula está aí na área do aluno, tá? Eu peço que você acesse esse material, salve aí no seu computador ou até, se possível, imprima para que você possa fazer aí também as suas anotações no transcorrer da nossa aula. Mas eu quero pedir a você que realmente consulte esse material, tenha ele aí ao alcance de suas mãos, beleza? E o material ele começa com um texto, né, um jornalístico aí da Folha de São Paulo, que brinca um pouco com essa questão da colocação pronominal, tá? O texto está aí, né, filo, mas não porque o quis, né? Jânio Quadros era governador de São Paulo e conversava com José Aparecido de Oliveira, então secretário de Estado, quando recebeu para a entrevista o jornalista mineiro Marcelo Tavares, que escrevia para a revista Manchete. Ao chegar, o jornalista entregou a Jânio, como fora previamente combinado, uma lista de perguntas e assuntos a serem abordados. Depois de olhar várias vezes para o papel, Jânio comentou: magníficas, excelentes, para não dizer brilhantes. Fê-las agora? O jornalista respondeu: filas. Ao perceber que Tavares falava como ele, Jânio indagou: o senhor também gosta dos modos enclíticos? Não, mas para entrevistar o senhor, que remédio? Jânio riu muito. Bom, meus caros, então, essa aí foi uma matériazinha que saiu no jornal Folha de São Paulo, né? Acerca desta conversa aí do jornalista com o governador, que depois foi também presidente da República, renunciou, uma vida política aí bastante conturbada, mas vamos lá. Então, fê-las agora, né? Filas. Nós vamos entender justamente a colocação dos pronomes átonos. O objetivo maior dessa aula é entendermos a colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase, né? Quando a banca traz lá no edital, né, o tópico de colocação pronominal, colocação dos pronomes oblíquos átonos, né? É especificamente esse tópico que nós vamos abordar aqui hoje, né, que a banca estará cobrando. E realmente aparece, tá? Ele realmente aparece. Agora, o que é importante para que você possa compreender também e compreender bem esta aula de colocação pronominal? O tópico de regência deve estar muito claro para vocês, tá? Algumas considerações que eu farei aqui, elas só terão sentido aí para você, né? Só farão sentido para você se você realmente entendeu corretamente a parte de regência, né? Naquela aula de regência eu falei para vocês, olha, isso aqui é fundamental para que você entenda também a parte de colocação pronominal, tá? Então, o tópico de regência você tem que estar sempre revisando, tá? Para que não perca nenhum lance dos outros tópicos que também aparecem no seu edital, beleza? Bom, olha só, esse quadro, né, que eu montei aqui, ele está aí também no seu material e eu quero que você dê uma visualizada, né? Observe bem. Como é que nós montamos isso daqui, né? Dentro do tópico de colocação pronominal, eu estou esclarecendo para você primeiro o seguinte. Nós temos os chamados pronomes pessoais do caso reto, tá? Esses pronomes pessoais do caso reto, eles sempre desempenham a função de sujeito da oração. Então, observe bem. Aqui, né, nós temos, ó, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E aqui, primeira, segunda e terceiras pessoas do plural, beleza? Bom, e os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre desempenham a função de sujeito da oração. E quando nós falamos da colocação pronominal, do que comumente aparece nas nossas provas, é justamente quanto à colocação dos chamados pronomes oblíquos, né? Mais especificamente, os pronomes oblíquos átonos são os mais cobrados, mas nós vamos abordar tudo aqui para que você entenda este tópico, né, na sua totalidade. O que você tem que estar atento? Pronomes do caso reto somente aparecerão na frase, tá? Somente aparecerão em alguma construção, desempenhando a função de sujeito da oração. Se for utilizado um pronome, então, né,
para se referir a um complemento, para se referir ali, ou até mesmo no caso de um adjunto, né? Você terá então os chamados pronomes oblíquos, tá? O caso oblíquos, pronomes pessoais oblíquos, beleza? Então fique atento. Pronomes pessoais do caso reto, estou frisando isso bem com vocês, somente desempenham a função do sujeito. Desempenhando a função de complemento, nós temos então os pronomes oblíquos. Esses pronomes oblíquos, eles se dividem em dois grupos, tá? Este primeiro aqui, no material de vocês está até mais especificado, são os chamados pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos, eles desempenham a função de objeto, tá? Ou seja, objeto é aquilo que completa o sentido de um verbo, tá? De complemento verbal. Eles desempenham a função de objeto e se ligam ao seu termo regente, vamos dizer assim, ao verbo, sem o auxílio de preposição. Já os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre serão introduzidos por uma preposição. Então você já pode ficar atento a isso daí. Tá? Os pronomes oblíquos átonos se ligam ao verbo, ao termo regente, sem auxílio de preposição. Já os pronomes oblíquos tônicos sempre estarão ligados ao seu termo regente através da preposição. Dito isto, então, vamos só a algumas considerações aqui, né, antes de falarmos da colocação dos pronomes oblíquos átonos, né, lá da próclise, mesóclise ou ênclise, tá? Vamos fazer algumas considerações gerais para que tudo isso fique bem claro, fique bastante claro para você. Olha só, preste atenção nessa construção aqui, ó. Nós entregamos todos os convites. E a seguir, todos os convites foram entregues por nós. Então, olha só, vamos lá, tome nota aí, preste bastante atenção. Quando nós falamos aqui, ó, nós entregamos todos os convites, observe bem que o pronome nós aqui, ó, está desempenhando o quê? A função de sujeito da oração. Então, o pronome nós é um pronome pessoal do caso reto, desempenhando a função de sujeito da oração. Beleza? Não há dúvida quanto a isso. Porém, observe agora, na segunda construção aqui, ó. Todos os convites foram entregues por nós. Aqui, né, então, nós temos a mesma construção agora na voz passiva. E observe que aqui aparece novamente o pronome nós. Só que aqui nós não temos mais o pronome pessoal do caso reto, mas sim nós temos o pronome, tá, oblíquo tônico. Tá? Por que eu sei que aqui é o pronome oblíquo tônico e não o pronome pessoal do caso reto? Porque ele veio introduzido pela preposição. Tá? Então, neste caso aqui, este pronome, se eu for classificá-lo, né, ele é o quê? Ele é um pronome pessoal oblíquo tônico e não o pronome pessoal do caso reto, como nós temos aqui nesta primeira construção. Então não confunda, mais uma vez estou frisando isso porque esse é um dos peguinhas que a banca pode querer fazer com você em uma prova, tá? Querer que você utilize um pronome pessoal do caso reto, que somente desempenha a função de sujeito, querer que você utilize um pronome pessoal do caso reto na função de objeto, na função de complemento de uma oração. Esse pega é muito comum, então eu já estou deixando aqui esta observação para você, tá? Aqui eu não tenho mais o pronome pessoal do caso reto, mas sim o pronome oblíquo tônico, né? Por quê? Porque ele está introduzido pela preposição, certinho? Beleza? Então tome nota aí para que você não se perca. Olha só, então veja como que a banca pode querer cobrar isso de você. Ó, vou trazer aqui mais algumas situações. Por enquanto, eu vou deixar esse quadro que eu montei para algumas considerações, mas logo depois eu apago, já que você tem também esse material aí em suas mãos, não é? Vamos lá, pessoal, olha só, preste atenção aqui.
eu não encontrei tu. Observe bem, eu não encontrei tu. O que é que acontece? Quem é que não encontrou? Eu. Então, este eu aqui é o sujeito da oração, certo? Pronome pessoal do caso reto. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui, né, o pronome de segunda pessoa, tu, desempenhando a função de objeto. Porque quem encontra algo ou encontra alguém, né? Eu tenho esse pronome tu aqui sendo empregado, né, na função de objeto, enquanto ele é um pronome pessoal do caso reto. Aqui está o erro, tá? Então tome muito cuidado. Quais seriam então as formas corretas de nós escrevermos essa frase aqui, né? Sem o emprego então do pronome tu. Vamos lá? Olha só. Não te encontrei, né? Não te encontrei. Por que não te encontrei? Olha só. Agora sim, eu tenho o pronome, tá? Pessoal oblíquo, átono, tá? De segunda pessoa, tá? Então, aqui está da forma correta. Ah, mas eu poderia escrever de outra forma, tá? Eu poderia reescrever esse enunciado aí? Poderia, olha só, se eu colocasse da seguinte maneira, ó. Não encontrei a ti. Aí vem uma dúvida. Nossa, Moacir, quem encontra algo, não pede a preposição. Sim, realmente não pede a preposição. Esta preposição aqui, ela aparece não por causa do verbo. O verbo, ele continua a ser o quê? Um verbo transitivo direto. Observe aí que eu falei para você, né? Que a aula sobre regência seria importante para esse momento aqui. Então, um verbo transitivo direto. E aqui eu continuo a ter um objeto direto, porém um objeto direto preposicionado. Beleza? Então, fique atento a isso. Como é que a banca, então, pode explorar isso lá na nossa prova? Tá? Ela pode querer te induzir a utilizar o pronome pessoal do caso reto na função de objeto, ou ela pode simplesmente, né, e aí no caso está errado, tá? Essa forma aqui ela está totalmente errada, ou ainda naquelas questões que abordam lá a reescritura, né, de períodos e tal, simplesmente sugerir a troca de um por outro, beleza? Então fique atento. Essa forma aqui, o verbo continua a ser um verbo transitivo direto e essa preposição ela não guarda relação com o verbo, mas sim com o pronome oblíquo tônico, tá? A relação que ela guarda aqui é com o pronome oblíquo tônico ti, beleza? Tome nota aí enquanto eu tomo uma água. Posso apagar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos avançando. Olha só, pessoal. Preste atenção, então. Vamos lá. Agora você já é capaz de responder isso aqui para mim, ó. Tu não encontraste eu. E aí? Você é capaz de julgar para mim? Certo ou errado? O que você me diz? Vamos lá, vamos lá. Tu não encontraste eu. Aqui o tu. Quem é que... Tu desempenhando a função aqui de sujeito da oração, está correto, né? Pronome pessoal do caso reto. Só que aqui nós temos um problema. Nós temos o pronome pessoal do caso reto, eu aqui de primeira pessoa, desempenhando a função de complemento, de objeto. Então, neste caso aqui, está o quê? Está o erro. Tá? Nós não podemos utilizar o pronome pessoal do caso reto na função de objeto, na função de complemento. Então, quais seriam as formas de nós reescrevermos este enunciado com correção gramatical? Olha só,